Flamengo é o seguinte, voltou. O Flamengo voltou pressionado para o Brasil, caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique, pressão por lá, pessoal quer reforço, o reforço que vinha não vem mais. Ô Fábio Jupa, conta essa confusão pra gente, querido. Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. A notícia no Flamengo é essa hoje, a desistência da contratação do atacante Mike Johnson, do West Bromwich, da 2ª divisão inglesa. Desde que foi anunciado que Flamengo, o clube inglês e o staff do jogador estavam próximos de um acordo, houve uma repercussão muito negativa, tanto de parte da torcida nas redes sociais, quanto também na política interna do clube. Muita gente ligada ao departamento de futebol e até o presidente BAP contestou a contratação. E depois surgiu a informação de que o departamento médico também desaconselhou o negócio em virtude da baixa minutagem do jogador em comparação ao que ele teria aqui no Brasil. O Mike Johnson tinha chegada prevista para amanhã para assinatura do contrato, mas aí ele foi avisado a tempo da desistência do Flamengo e teve a viagem cancelada. O Flamengo pagaria 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais pelo jogador que na temporada passada fez 41 jogos, 25 como titular e apenas 3 gols, Escobar. Venê, fala pra mim essa novela aí do interesse do Flamengo com Mickey. O que é isso, Venê? Fernando, Flamengo... Parou! Não é esse Mickey não, Venê. É esse Mickey aqui? Não, poderia ser. Talvez eu acho que iria adiantar mais no time do Flamengo que o outro Mickey, que esse é irlandês. Fofinho, ó, do único rato pelo menos ia encantar, né? Exatamente, ia trazer alegria pra gente. Mas, ó, Fernanda Maia, que final de semana movimentado no Flamengo. Tá na tela. Vamos lá. De sexta pra hoje, muita coisa aconteceu. O Flamengo, eu vou resumir, tá? Porque eu sei que a gente precisa falar rápido. Eu vou resumir. O Flamengo encaminhou a contratação desse jogador no sábado. Um jogador irlandês, Mike Johnson. Eu ia chamá-lo de MJ para facilitar a vida do torcedor rubro-negro. Tava tudo certo, encaminhado, passagem comprada, ele ia chegar ao Rio de Janeiro amanhã, terça-feira, para poder se apresentar e assinar o contrato válido por 4 anos. O Flamengo ia pagar 35 milhões de reais por esse jogador. Beleza, reais, tudo né? certo. Exatamente. Ontem eu fui dormir por volta de 9h30 da noite. Cedo, né? Dorme cedo, ele, André. Eu consegui dormir cedo. Quando eu acordo hoje, o jogador não está mais contratado. O Flamengo desistiu da contratação. E aí eu vou trazer o que eu tenho de informação. Sim. Eu nem preciso mostrar print, né? Não, Vamos não lá. precisa não. A informação que eu tenho é o seguinte, o departamento médico analisou os exames do jogador enviados pelo clube dele ao Flamengo. E o departamento médico sugeriu, tá? A palavra é sugeriu, não foi contra, apenas sugeriu que o jogador não fosse contratado pelo histórico de lesões, operação no joelho, problema na costela, e eles entenderam que esse jogador poderia entregar por ano 1.800 minutos. O que na concepção do BAP, presidente do Flamengo, foi o BAP que mandou parar com tudo, não contratar mais o jogador. Na concepção do BAP, em reunião com o departamento médico, esse jogador, para compor elenco, seria um custo muito alto e ele não iria entregar o que o Flamengo hoje deseja. O José Boto, que era o responsável pela contratação, foi pego de surpresa, ele queria a contratação, não gostou da contratação não ser feita mais, até porque ele já tinha encaminhado tudo, já estava tudo encaminhado. Então, o Flamengo desistiu da contratação desse jogador após o BAP, presidente do clube, vetar a chegada desse atleta e isso que aconteceu. O jogador que estava com passagem comprada não vem mais ao Rio de Janeiro. E quando cancela, André, a milha conta ou não conta? Não, cancela a milha também, Pedrosa. Mas aceita a água, tá? Agora, se você me perguntar o que eu acho, a repercussão negativa talvez tenha pesado na decisão do presidente. Você acha que foi mais do que uma lesãozinha, uns minutinhos? Isso seria leviano da minha parte, mas eu acho que a repercussão negativa também ajudou. Pesou, né? Não é legal. Talvez se não tivesse, ele poderia pensar, vamos arriscar, uma coisa assim, né? E seria, de fato, um risco muito alto. A pergunta que eu faço é, igual esse jogador que estava na 2ª divisão da Inglaterra, não tem na categoria de base do Flamengo? Tem 50 não no tem Brasil. na Série A do futebol brasileiro? Não tem na Série B do futebol brasileiro? O Pedrosa falou que tem 50, mas falar... O Flamengo segue agitado, né? Muita gente dizendo que tem que ter jogo para não ficar tão agitado assim fora de campo, porque tumultua bastante voltar logo com a liderança do brasileiro. A última da vez é o atacante Michael, ou Mike, como quiser, às vezes chamam de um jeito, chamam de outro, Johnston lá da West Bromwich, da Inglaterra, 2ª divisão. Estava bem encaminhada a contratação, 26 anos, saiu ali talvez no fim da sexta-feira. O Flamengo encaminhando a contratação desse jogador, o scout achou
joga pela esquerda, seria um bom encaixe para o Felipe Luiz, mas o barulho foi tamanho interna e externamente que o Flamengo recuou nessa negociação. O jogador viria até para o Rio de Janeiro já durante esta semana, mas acaba que o clube recuou nessa negociação. Se diz também nos bastidores um temor ali, questões médicas e tudo mais, mas bateu muito forte mesmo esse barulho de torcida com uma certa rejeição internamente, contestações, porque que o Flamengo não vai atrás de nomes mais graúdos assim para encorpar o elenco do técnico Felipe Luiz. Então, em princípio, o jogador não vem mais para o clube rubro-negro. Tenta ainda o Carrascal lá, enfim, com o Dinamo de Moscou, da Rússia. Os russos são sempre complicados em negociações, a não ser que você pague a multa, como aconteceu lá na negociação com o Gerson. Mas o Flamengo tenta também o Carrascal. Então fica essa situação, muita pressão para cima do departamento de futebol, especialmente também em cima do diretor de futebol, o José Boto. Então fica essa questão. Vai, não vai, encaminha, barulho, vem para trás. Então o Flamengo vivendo dias mais turbulentos, sim, nos bastidores aí, bem pertinho de retomar suas atividades no calendário do futebol brasileiro. Mari. É engraçado como cada time tem um modus operandi. Por exemplo, o meu, eu adoro torcer pra ele. Quando não tem jogo, é melhor ainda. Agora tem time como o Flamengo que é assim, coloca jogo aí pra não ter muito assunto, pra as coisas se resolverem. Agradeço o Pedro também pelas informações. Jailson, eu sei que você tá um pouco tímido sobre esse assunto. Eu tô tímido. Tem pouca coisa pra falar. Mas, cara, chama a atenção porque, assim, já vimos contratações até inusitadas do Flamengo, do próprio Juninho, do que o Tite queria agora no ataque também, que o Tite contratou, do Carlinhos, do Nova Iguaçu, enfim. Você pode fazer apostas. Teve o Pablo Mari também. Podem fazer apostas. Algumas dão certo, outras não. O que dessa vez deu de confusão? Pô, contar pro fã de esporte, dividir com vocês os bastidores, né? React. Então, final de semana eu tava basicamente de folga, né? Eu tava só num baile no sábado, então eu fiquei um final de semana tranquilo, fora do futebol. Os amigos começaram a mandar mensagem na sexta-feira ainda. Você conhece esse cara? Você já ouviu falar? Que não sei, eu falei, eu não conheço, vou dar uma olhada aqui agora e a gente conversa, falo com vocês. Só que aí, quando surge o nome, né, do Johnston, ele já praticamente já estava acertado, né? Ele só viria pro Brasil para finalizar a papelada. E aí começou o barulho. E aí começa. Que isso? E ó, os pontas, né, o ponto esquerdo, por exemplo, Cebolinha e o Michel, eles não vivem um bom momento. Isso é nítido. Mas aí começou o barulho e tudo mais, eu tô vendo só a repercussão. Que ele viria pra posição. Viria pra posição, ele era um ponto esquerdo driblador. Foi que a gente conseguiu ali ver rapidamente do jogador. Mas com 3 anos, 26 gols. Acho que 26 gols e 24 assistências, algo desse tipo, em 3 anos. Acho que foi essa parte que mais pegou. E aí a torcida começou a reclamar. E aí tem a situação do departamento de futebol, que é o seguinte: quando você contrata um monte de nome pesado, você já contratou, tá? Um monte de nome pesado. E aí você tem uma aposta. Beleza. Aí você passa batido. O cara sabe o que está fazendo porque os caras, né, sabem o que eles estão fazendo porque eles já contrataram um monte de jogador pesado e os caras estão dando a resposta. Um exemplo. No momento que você contrata, que é o Boto, o Juninho só, para essa temporada, foi assim que... Sim, que foi da diretoria. Da diretoria e tudo mais, porque o Jorginho veio agora de graça, né? Já estava em final de contrato. Mas no momento que você contrata o jogador, o Juninho não entregou. Então a torcida já fica com o pé atrás, por conta do que aconteceu com o Juninho nesse ano de 2025, e ainda não conseguiu entregar. E a semana falando do Pedro. E aí toda essa questão do Pedro, da questão de ser negociável ou não, e a torcida também já não comprou muito o barulho, e aí vem o Johnston. E aí, assim, o departamento de futebol profissional, você desistir de uma contratação que já estava basicamente certa com o atleta, vamos ver qual vai ser o desenrolar, mas eu acho uma situação meio vergonhosa até. Porque uma coisa, Breiler, é você contratar um cara que as pessoas não conhecem, mas você confia no seu departamento e você comprar a briga. Pode dar certo ou errado. Mas pra mim o pior é você dar sugestão, viu o barulho e falar, é melhor não. Aí é sacanagem, né? Não, desistir de contratação de jogador por pressão da torcida é o cúmulo do amadorismo. Eu considero essa desistência da contratação do Johnston
como um retrocesso no processo ou na tentativa de profissionalização do departamento de futebol do Flamengo. Era uma promessa do BAP e agora, quando começa a sofrer pressão, a gente dá um passinho atrás. E se não foi por pressão de torcida, foi porque o departamento médico chegou e analisou o histórico de lesão? Teve 259 dias ali fora por causa de lesão há umas 3, 4 temporadas. Mas a última vez que 2021, né? Não, 21, 22. A última vez que esteve parado foi em março de 2022. Isso. Se o departamento médico vetou a contratação, deveria vetar lá atrás. Esse é um dos primeiros passos. Não é depois, quando já encaminha, quando o jogador já tem passagem comprada para vir. Então, de qualquer maneira, seja qual for o motivo da desistência, eu vejo como um sinal muito ruim do Flamengo. E um sinal de que a política, às vezes, sobrepõe qualquer tentativa necessária de profissionalismo. É isso aí, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz, eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira. Tô chegando com muitas novidades do nosso Flamengo e a primeira delas, essa contratação, né? Esse reforço galáctico chegando no Flamengo, uma notícia boa. Alô, José Boto. José Boto, você já trouxe o Juninho, você quer trazer tal de Mickey da segunda divisão, sabe? Do campeonato inglês, você tá de brincadeira com o Flamengo, com o dinheiro em caixa, Alô, BAP, alguém tem que refrescar a mente desse cara e falar que aqui é o Flamengo, aqui não é Vasco, não. O Flamengo quer jogadores decisivos. E acabou de sair uma informação, que bom, para a alegria do torcedor rubro-negro, que o Flamengo, né, tá muito otimista por essa contratação que vocês estão vendo aí agora, ó. O grande Depou, muito bom de bola. Esse cara é o substituto ideal do Gerson. É um capitão, é um cara que conhece a grandeza do clube, é um cara que joga num time do Atlético de Madrid, que é muita pressão também. Só que no Flamengo eu tenho certeza que é muito mais, sabe? O nome do meio-campista argentino surgiu como uma contratação bombástica para o Flamengo. É desses jogadores que o Flamengo precisa. Jogadores que chegam para resolver. Jogadores que ajudam o clube a ganhar títulos. E o Felipe Luiz, né, já assinou positivamente. Então, assim, craque Depou pode chegar no Rio de Janeiro para acertar com o Flamengo. O Flamengo tá com dinheiro em caixa. Acabou de vender o Gerson. Pode formalizar uma proposta oficial para o Depou. E se o jogador aceitar, né, não ganha, né, assim, não recebe um salário baixo, pelo contrário, é um cara que jogou muita bola, né, tá jogando muita bola, é um dos grandes personagens da seleção argentina, e o Flamengo tem interesse nesse jogador, e não para por aí. Jorge Carrascal, Ezequiel Barco também pode chegar no Flamengo, então, ou seja, é desse tipo de jogadores. Aí depois, José Boto, que esses caras já estiverem no Flamengo, você faz essas contratações que você gosta. Contratar jogadores que ninguém conhece. Aí é fácil. Já ter contratado o Depou, contratou o Jorginho, Ezequiel Barco e o Jorge Carrascal, você pode ir atrás de uma aposta e aí o torcedor vai ficar tranquilo. Porque já tem esses caras no elenco. Agora já contratou o Juninho. E contratar esse Mickey Johnson, com todo respeito, José Boto, você tá de brincadeira com a cara do torcedor do Flamengo. Com a cara do torcedor rubro-negro. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês. Vocês aprovam essa contratação do craque argentino Depou? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Já se inscreveu no canal? Se o canal bater a meta de 100 mil inscritos, eu prometo que eu vou sortear uma camisa oficial do Flamengo pra vocês. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!